Maternidade, algo sublime. Dos atos humanos, talvez o que mais se aproxime de Deus. Tempo em que toda mulher deveria ser preservada, amparada, bem cuidada, para gerar nova vida. Neste dia especial, a TV Canção Nova apresenta o testemunho de mãe de Caroline. Apesar de tantas dificuldades físicas e psicológicas, a vida venceu na pequena Giovana. Estou aqui para contar a história da nossa vida, do milagre que Deus fez. Essa é minha esposa, Caroline. Nós nos casamos em 2003, com toda aquela vontade de liberdade, né, de viajar, porque ela vem de uma família tradicional e a gente não podia ter essa liberdade de passear, né, curtir um namoro, né? Então resolvemos, por ela ser independente, ela tinha acabado de se formar e nós resolvemos nos casar. E, para nossa surpresa, ela já engravidou no primeiro mês de casamento, né? E então todo aquele sonho de liberdade já caiu por água abaixo, né? A irmã dela também estava grávida na ocasião, já vinha tentando a quarta gravidez, né? E a irmã dela estava 2 meses na frente. A irmã dela estava com 2 meses de gravidez e a Carol estava com 1 mês. E passaram o tempo, com 6 meses de gestação da minha cunhada, ela teve uma pré-eclâmpsia e a criança teve que nascer prematura, né? Isso foi um susto muito grande para a família, né? Porque já vinha... ela sonhava muito com essa gravidez e passando tudo por isso. Então, essa criança ela foi para a UTI, né? E sobreviveu 1 mês na UTI, vindo a falecer. Estamos comemorando o Dia das Mães com um rico testemunho da Caroline. Sua primeira gravidez, onde chegou a ser proposto o aborto, pois a criança desenvolveu um tumor de 1,5 kg. Depois de todo esse sofrimento, quando nós estávamos no 5º mês de gestação, a gente, num ultrassom comum que é feito, né, para saber peso, medida e tal, foi descoberto que minha filha tinha um problema muito sério, né, no útero. Ela estava com um tumor já crescendo, em desenvolvimento, e foi diagnosticado uma doença chamada mielomeningocele. Cada dia que passava, a aflição aumentava, porque esse tumor, quando foi descoberto, ele tinha 800 gramas. E a cada ultrassom que era feito, ia aumentando, de 800 para 1 quilo, de 1 quilo para 1,1 kg. E nós nos perguntávamos o que Deus quer da gente, né? Porque seria necessário fazer uma cirurgia logo que o bebê nascesse. E essa cirurgia, um neurologista iria fazer. Então, nós fomos vasculhar o que seria melhor para nossa filha. E todos eles diziam que como o tumor, ele saía da coluna e pegava vários nervos, a nossa neném não iria ter condição de urinar sozinha, ter que passar sonda. Ela iria demorar muito para andar, com a ajuda de aparelho, talvez aos 3 ou 4 anos ela andaria, colocar válvula no cérebro, fazer uma cirurgia grande, e isso me doía muito como mãe. Chegou um dia o médico falou, é muito grande esse tumor, chega a ser incompatível com a vida. E eu nunca imaginava que minha filha não viria a viver. Eu acreditava muito no que Deus tinha para mim. Eu me achava uma pessoa especial por minha filha ter um problema sério, né? E
e Deus ter colocado como minha filha. E eu ser capaz de cuidar de uma criança assim. O médico passou que seria uma criança especial e uma criança que nós não iríamos conseguir manter aquela gestação, que ela não conseguiria ter uma criança normal. Minha irmã, ela se fortaleceu com aquilo. Então, quando eu vi a minha irmã de frente à televisão, rezando um terço, pedindo para que Deus concedesse aquela gravidez de uma forma tranquila, que tudo fosse correndo bem, que se fosse da vontade dele, que ocorresse, que ali tivesse um milagre mesmo. Mas diante dos laudos, diante de tudo, eu descia e chorava, porque eu falava, não, é impossível. Os médicos falaram para minha irmã, eu acho que ela não está vivendo isso. Eu pensava assim, eu acho que ela não está entendendo. Eu acho que como grávida, ela está vivendo um momento de ilusão. Eles falaram que eu poderia fazer uma cirurgia intrauterina. E eu perguntei se a minha filha correria risco de vida. E me falaram que não era 100%. E nunca que eu faria. Poderia ser melhor para ela ou para mim. Depois, quando nascesse, nasceria com um tumor menor. Mas eu nunca poria em risco a vida da minha filha. Quando eu descobri que a minha sobrinha poderia ter mielomeningocele, que poderia não andar, que poderia não falar, eu me revoltei mais uma vez com Deus. Eu liguei para minha amiga Zezé, que me ajudou desde o começo no falecimento da Lara. Falei, Zezé, não, isso não é justo. Tudo que eu e meu marido sonhava nessa vida era um filho, e Deus levou. Agora quer trazer a minha sobrinha desse jeito? A minha irmã é uma menina sempre de oração, a minha irmã não merece isso, Zezé. Ela falou, Danile, por favor, tenho só um pedido para te fazer. Vai ter o grupo de oração. Vai até o grupo, você, a Carolina e o Marcelo. No momento que eu entrei na Santa Cruz, eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora das Graças. E eu entrei naquela igreja e tinha uma imagem enorme de Nossa Senhora das Graças. E ela olhava para mim e falava assim, filha, eu tô aqui. Mas eu não queria nem ver que ela estava lá. Eu abracei a barriga da minha irmã e no momento de louvor, de oração, eu abracei a barriga dela e falei assim, Senhor, eu vou acreditar no Senhor se essa minha sobrinha nascer perfeita, porque senão nunca mais eu piso numa igreja. Se ela nascer perfeita. E no momento que eu saí da igreja, eu senti uma paz muito grande. Eu senti que Nossa Senhora me amparou com seu manto. Os médicos falaram que ela na minha frente, que a medida não daria, e eu escutei da boca dela. Mas a minha filha vai viver? E os médicos falaram, viver ela vai. Então, se eu tiver que carregar minha filha nos braços até o último dia, eu vou carregar. Você não via ela murmurar, você não via ela reclamar, você via ela a todo momento com o terço na mão e tendo a certeza que ela ia seguir a vontade do Pai. A Caroline me deu uma lição do que é você ter fé, do que é você perseverar na palavra e você não desistir. Essa revolta do Marcelo, meu marido, era muito triste. Porque como ele não se conformou com a perda da minha sobrinha, ele não sabia como pedir novamente para Deus pela nossa filha. Foi quando uma amiga nos levou para um grupo de oração e falou, não adianta, a gente tem que clamar a Deus. Eu conheci a Carol através da família dela, eu sou amiga da família. E eu passei esse período com ela pela situação que ela estava vivendo, a gente foi orar na igreja, levamos ao grupo de oração. E ali Deus usou para estar indo ao grupo de oração, para estar procurando acreditar que Ele era o Senhor daquela situação. E Ele foi, e Ele provou isso. E foi quando Deus conversou com ele, falou, Marcelo, às vezes não era da minha vontade, mas não tem outro jeito. Numa situação de aflição, é Deus na vida da gente. E foi quando nós começamos a frequentar o grupo, em oração. Muitas pessoas me viam e eu tinha uma calma, uma tranquilidade em saber que minha filha estava nas mãos de Deus. E as pessoas falavam, gente, com um problema tão grande, essa moça fica calma, tranquila, parece que ela não está entendendo. Eu estava entendendo, mas eu sabia que Deus tinha um propósito muito grande. A fé, esperar apesar de tudo, acreditar, mesmo que as aparências levassem a desanimar. Caroline não desistiu. Não podia. Giovana lhe dava forças. E o milagre aconteceu. Eu subi para a sala de cirurgia, meu marido não pôde entrar, o Marcelo, e quando os médicos falavam, tá saindo, neném, tá saindo, mas nunca saía.
E aquela preocupação, né, ali a gente se apega com Deus, mas a preocupação de mãe é maior. E foi quando tiraram a minha bebê. E o neurologista estava lá. E a hora que ele olhou, o tumor não vinha da coluna. O tumor vinha do cóccix, que era muito mais simples. Era uma situação assim que não tinha nada a ver com todo aquele diagnóstico dado pelos médicos. Foi quando o pediatra pegou minha filha e falou: mãe, essa criança vai ter que passar por uma cirurgia, mas não é da forma que era. Ela vai andar, ela vai falar. É uma cirurgia feita por um pediatra, um cirurgião pediatra, né? Aquele diagnóstico você esquece. A sua filha, ela tá assim, sim, ele não falou curada, né? Mas eu entendi isso. Sua filha tá curada. Deus colocou a mão. Esse tumor não saiu da coluna, ela vai andar, ela vai falar, a cirurgia vai ser feita. Eu dormi, a minha recuperação demorou muito, porque eu acho que eu dormi aquele sono que há muito tempo eu não dormia, porque eu sabia que Deus tinha agido na nossa vida. Neurocirurgião, que seria o responsável pela doença que até então tinha sido diagnosticada. E ele saiu, chegou em mim e me disse: Marcelo, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que não é mielomeningocele. Agora vai assumir o meu cirurgião pediatra, que vai explicar o que está acontecendo com a tua filha. Eu comecei a chorar, fiquei muito emocionado no momento. O cirurgião pediatra, Dr. Helder, ele chegou em mim e veio me contar, né, Marcelo, é apenas um tumor. Agora a gente não sabe se é benigno ou maligno. A gente vai fazer a biópsia e vamos entrar com a cirurgia. Hoje minha filha tem uma vida normal. Ela corre, ela brinca, né? Eu lembro que o médico até no dia falou: Marcelo, a tua filha ficou muito tempo com as pernas numa posição desconfortável, né? Por causa do volume. E talvez ela vai ter que fazer uma fisioterapia assim que nascer, para ela poder voltar aos movimentos da perna. Mas Deus é perfeito demais e ela esticava as perninhas assim dentro da UTI, né, na incubadora, ela já esticava as perninhas. Para mim, a resposta de Deus, né, depois de toda essa minha revolta que eu tive por causa da minha cunhada e esse apego que eu tive novamente com ele, quando eu vim a saber do problema, eu senti que ele me disse: filho, é do meu jeito, não do seu. Entenda meu tempo, entenda a forma que eu levo a tua vida, da forma que eu quero que seja. Após a gente ter feito esse novo exame nessa clínica especializada, nós procuramos o melhor que tinha em Rio Preto. Era considerado, e ainda é considerado, o melhor em Rio Preto. E foi ele que falou que... Ele, inclusive, me fez uma pergunta que até hoje eu fico pensando, né? Como Deus é bom. Ele falou assim: você é rico? Eu parei assim, pensei, falei: doutor, parece que eu não entendi bem a pergunta do senhor, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho a maior riqueza que Deus pôde me dar, então não entendi o sentido da palavra rico que o senhor falou. Ele disse: não, porque essa vai ser uma menina de $1 milhão. Essa é uma menina que vai ter que ser tratada nos Estados Unidos. Essa é uma menina que, se vocês não tiverem dinheiro para tratá-la, o Estado, o governo não vai ter condição de ampará-los, porque essa menina não vai ter condições realmente. Vocês vão ter que ter muito dinheiro. Eu falei: não, doutor, eu agradeço o senhor, só que tem uma coisa, nós temos uma fé inabalável. Eu tenho confiança em Deus e eu sei que Ele vai estar do nosso lado. E se ela tiver que nascer da forma que nascer, nós vamos abraçá-la e continuar com ela da forma que ela nascer, que Deus nos mandar ela. E ela está aí, essa criança divina, maravilhosa,
está no 3º ano, 2º ano, não sei, de balé. É uma criança que faz natação, uma criança viva, uma criança esperta, uma criança maravilhosa. É uma bênção na nossa vida.